Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Pessoal, nós vamos continuar aí falando da nossa aula de eletroquímica. Hoje nós vamos falar sobre pilhas e eletrólise. Então, pilhas e eletrólise são um assunto bastante importante e estão presentes aí no nosso dia a dia. Quando a gente fala de pilha, vocês sabiam que dentro da pilha daquele recipiente que a gente coloca dentro do carrinho, por exemplo, para o carrinho andar, vocês sabiam que ali dentro está acontecendo uma reação química que produz a energia elétrica que vai ser usada no carrinho? Pois é, assim que funciona a pilha, tem tudo a ver com a química. E também vocês sabiam que alguns produtos da indústria química que a gente utiliza no laboratório, eles vêm de reações que utilizam energia elétrica para acontecer? Pois é. Então é isso que a gente vai ver hoje, vamos falar aí de pilhas e eletrólise. Então quando a gente fala de pilha, vamos começar falando das pilhas, né, ou desses dois processos que nós temos. O que é uma pilha e o que é uma eletrólise? Então o que são esses dois processos de pilha e de eletrólise? Eles são um o oposto do outro, tá? Então, dentro da pilha, a gente tem uma reação química acontecendo. Esta reação química da pilha gera energia elétrica, tá? E na eletrólise, ao contrário, eu preciso ter energia elétrica para produzir uma reação química, para ter uma energia química. Então, vamos começar falando da pilha. A pilha, pessoal, ela é também chamada de célula galvânica, pilha galvânica ou pilha voltaica. Ela recebe todos esses nomes, tá? Ela vai utilizar as reações que nós estamos estudando, que são reações de óxido-redução, para converter energia química em energia elétrica e sempre será espontânea. Isso significa que a reação que acontece dentro da pilha é uma reação que acontece naturalmente, eu não preciso forçar para que ela aconteça, tá? Aqui nós temos a fotinha da primeira pilha construída, que era chamada de pilha de volta. Ela chamava pilha porque eram várias moedas empilhadas e dentro desta pilha eles tinham aqui uma solução de ácido. Então nós tínhamos aqui cobre, discos de feltro e discos de zinco empilhados, por isso chamava pilha. Depois veio John Frederick Daniel, e substituiu essas soluções que eram ácidas, né, bastante corrosivas, por soluções de sais que não eram corrosivos. Então vamos analisar aqui a pilha de Daniel, que existem vários tipos de pilha, tá, pessoal? A pilha de Daniel é um tipo de pilha, tá, que serve como base para a gente explicar o funcionamento das demais pilhas. A pilha de Daniel, então, imagine o seguinte. Nós temos dois compartimentos aqui, Em um compartimento eu coloco um sal dissolvido em água. Nesse caso aqui eu tenho sulfato de zinco. Eu tenho aqui o ZnSO4 dissolvido em água. E nesse outro compartimento eu tenho sulfato de cobre. Então eu tenho o CuSO4 dissolvidos em água, certo? Quando eu dissolvo em água sulfato de zinco, ele é um sal, nós sabemos que todo sal dissolvido em água ele se separa em cátion e ânion. Então ele vai ser o Zn2+ mais SO4 2-. E o sulfato de cobre, mesma coisa, ele está em água, então ele vai formar o seu cátion, que é o cobre 2+, mais o SO4 2-, tá? Eu tenho aqui o cátion e o ânion. Ok, aí nesta cuba aqui do sulfato de zinco eu coloco uma placa de zinco. E nesta cuba aqui onde eu tenho o sulfato de cobre, eu coloco uma placa de cobre. Essas placas, pessoal, elas são chamadas de eletrodos, elas estão em contato direto com a solução. E aí eu conecto as duas placas, os dois eletrodos, através de um fio de metal por onde passam os elétrons, ok? Separando as duas cubas, eu tenho aqui a ponte salina, que serve para garantir a neutralidade iônica da célula. Aí, o que está acontecendo, pessoal? Nesta solução aqui de sulfato de zinco, a placa, que era uma placa normal, ela vai afinando com o tempo. Por que é que ela vai afinando com o tempo? Veja bem, o zinco, quando ele está no estado metálico, ele está com o NOx 0, tá? Então, o zinco, NOx 0. Quando ele está na solução, ele está como o zinco 2+, certo?
Então, o que está acontecendo? Se está afinando a placa, significa que ele está deixando de ser zinco 2+, ele está passando a ser zinco 2+, está deixando de ser zinco 0 e passando a zinco 2+, ele está passando para a solução. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tinha zinco 0, tá? Esse zinco 0, ele está se transformando em zinco 2+, e está liberando na solução 2 elétrons, tá? Vejam o que está acontecendo. O zinco está indo de zinco 0 para zinco 2+. Está acontecendo aqui um aumento do NOx. Ele está se oxidando, tá? Está acontecendo uma oxidação, por isso que está afinando a placa desse lado, porque ele está deixando de ser zinco 0 para ser zinco 2+. E ao contrário, o que está acontecendo aqui na solução de sulfato de cobre, a placa de cobre está engrossando. Vejam o que eu tenho. O cobre metálico, ele tem NOx 0. O cobre da solução tem NOx 2+. Se está aumentando a placa, significa que eu estou aumentando a quantidade de cobre 2+. Ou seja, ele está saindo da solução e indo para a placa. Ele está deixando de ser cobre 2+ e passando a ser cobre 0. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho cobre 2+, que está ganhando 2 elétrons para se converter no cobre 0. Veja, ele está indo de cobre 2+ para cobre 0, ele está se reduzindo. Está diminuindo o NOx, diminuiu, reduziu, né? É por isso que a placa engrossa aqui desse lado, porque está acontecendo uma redução, ele está saindo da solução e se grudando ali na placa, tá? Então, veja o que eu tenho. Eu tenho uma célula aqui, um compartimento onde está acontecendo uma oxidação, ou seja, perda de elétrons, e eu tenho outra semicélula aqui, onde está acontecendo uma redução, onde está acontecendo um ganho de elétrons. Mas, da onde que o cobre está ganhando elétrons? Lembrem, numa reação eletroquímica, sempre tem uma espécie que doa elétrons e outra que ganha elétrons. E de forma muito inteligente, o Daniel inventou essa solução, essa célula eletroquímica aqui, essa pilha, perdão, que faz com que os elétrons que estão sobrando aqui desse lado passem para o outro lado, para o cobre que está precisando. Então, o que vai acontecer? Os elétrons, eles vão passar aqui por este fio, eles estão aqui nessa solução de sulfato de zinco, sobrando os elétrons. Eles vão passar aqui através do fio e vão lá parar lá na solução de sulfato de cobre. E quando eles passam por aqui, eles acendem a lâmpada. Quando os elétrons passam por aqui, eles acendem a lâmpada. Por quê? Porque a corrente elétrica é justamente isso, é a passagem de elétrons. Por que a luz da nossa casa acende? Porque nós temos energia elétrica, nós temos elétrons passando, certo? Então, aqui eu tenho uma espécie que doa elétrons, aqui eu tenho uma espécie que tem tendência em ganhar elétrons, ela vai puxar os elétrons através do fio para ela, certo? E é através dessa reação química que está acontecendo aqui que ocorre, então, o espessamento daqui, o afinamento da placa de zinco, certo? Neste lado aqui, aonde está acontecendo a oxidação, a gente chama de ânodo. Ânodo é onde ocorre a oxidação. E o polo é chamado de polo negativo da célula. Por quê? Porque é da onde saem os elétrons. Eles estão aqui, é a parte onde eu tenho elétrons sobrando, certo? Ao contrário, o outro lado, onde ocorre a redução, nós temos o cátodo, tá? Então, deste lado daqui, nós temos o eletrodo que é o cátodo. Polo positivo, que é a parte deficiente de elétrons que está puxando os elétrons, certo? Então, uma outra coisa que acontece aqui que é importante falar, a solução de sulfato de cobre, logo que eu faço a célula, ela é azul, tá? A solução é azul. Com o decorrer do tempo, essa solução vai ficando incolor. Por quê? Porque o que faz essa solução ser azul é justamente o cobre estar na forma de cobre 2+. A partir do momento que ele vai passando para a placa, vai deixando de existir cobre 2+, ou seja, a solução vai deixando de ser azul, tá? Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui? Numa célula de Daniel, ou numa pilha de Daniel, nós temos ali sempre os eletrodos, que são os metais mergulhados nas soluções. Nós temos que ter as soluções de sais, que são os chamados eletrólitos, e, consequentemente, nós temos os íons em solução, porque quando eles estão em água, eles se dissociam em cátion e ânion, formando os diferentes íons. E aqui nós temos algumas nomenclaturas, então, que são essas mesmas que eu acabei de falar para vocês. Vamos dar uma olhada aqui, então, no que acontece nas reações. Nós temos o eletrodo de zinco, onde está acontecendo a oxidação. O zinco vai para zinco 2+ e libera 2 elétrons.
é a oxidação que está acontecendo, ou seja, está aumentando o NOx, está indo de zinco 0 para zinco 2+, a gente chama isso aqui de reação anódica, tá? E no eletrodo de cobre, nós temos o cobre que estava na solução 2+, ganha os elétrons e vai para cobre 0. Vejam que o NOx aqui está diminuindo, ou seja, está acontecendo uma redução. A reação é chamada de catódica, porque acontece no cátodo, tá? Então, o ânodo é o local onde ocorre a oxidação, e o cátodo é o local onde ocorre a redução, ou seja, o ganho de elétrons. Vamos dar uma olhada aqui, né, no passo a passo e na reação global. No eletrodo de zinco, o que está acontecendo? O zinco que estava na placa está se transformando em zinco 2+, porque ele sai da placa e vai para a solução e libera 2 elétrons. Essa aqui é uma reação de oxidação. Esses 2 elétrons aqui, eles vão para quem está querendo ganhar elétrons, ou seja, vão para o eletrodo de cobre. E lá no eletrodo de cobre, o que está acontecendo? Eu tenho cobre 2+, ganhando os 2 elétrons do zinco, se transformando em cobre 0. Veja que está acontecendo uma redução, né? Então, o cobre 2+, que estava na solução, ganhou 2 elétrons que vinham do zinco através do condutor e passaram para cobre 0, ou seja, passaram para a placa, ok? Como que fica a reação global? Imagine que você está somando essas duas reações aqui, né? Como que faz para somar as reações? Eu tenho lá o zinco sólido indo para zinco 2+, mais 2 elétrons, e eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons indo para cobre 0. O que vai acontecer? A quantidade de elétrons das duas reações tem que ser igual, porque a quantidade de elétrons perdido na reação anódica é igual à quantidade de elétrons ganha na reação catódica. Então, 2 elétrons corta com 2 elétrons, e eu vou somar tudo que está para cá do igual e vou colocar tudo que está para lá do igual. Então, o que eu tenho antes da flechinha? Eu tenho zinco mais cobre 2+, daí vem a flechinha, o que eu tenho lá? Zinco 2+, mais cobre 0, tá? Vejam que essa reação que eu fiz é exatamente essa reação aqui. Tá? É a reação global que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma semi-reação no eletrodo de zinco, a semi-reação no eletrodo de cobre, e aqui eu tenho a reação global, que é de toda a reação que ocorre em toda a célula, tá? O zinco está indo para zinco 2+, sai da placa, vai para a solução, o cobre 2+, sai da solução e vai para cobre 0 na placa. Existe uma notação para a gente não precisar ficar desenhando essa célula eletroquímica toda vez, né, que a gente quer entender uma célula eletroquímica, o que está acontecendo. A gente pode utilizar essa notação para a célula. A notação é assim: eu vou colocar o ânodo, 2 barrinhas o cátodo. Lembrando, o ânodo é a parte que ocorre a oxidação, 2 barras a redução, tá? Que no cátodo ocorre a redução. Então, no exemplo que eu dei da célula de Daniel, quem que está sofrendo oxidação? Ou seja, quem que é o ânodo? O zinco. Então, aqui, ó, zinco barra zinco 2+, ou seja, o zinco está indo para zinco 2+, 2 barras, quem que é o cátodo? O cátodo era o cobre, e o cátodo estava indo de cobre 2+ para cobre 0, então é cobre 2+ barra cobre sólido aqui, tá? Que é onde ocorre a redução. Essas 2 barras aqui indicam a ponte salina, tá, pessoal? Isso aqui, as 2 barras indicam ponte salina. Então, eu sei que eu tenho um eletrodo de cobre de um lado, tenho uma ponte salina separando um eletrodo de zinco. Eu sei que eu tenho a solução de zinco formando zinco 2+, e eu tenho a solução de cobre formando o cobre 2+, tá certo? Uma barrinha só significa que eu tenho o zinco metálico em contato com a solução aquosa de sulfato de zinco, tá bom? Então, se vocês pegarem um exercício onde tem isso daqui, de acordo com o diagrama da célula, e te der isso daqui, você já consegue imaginar como que era a célula. Você sabe que essa parte aqui, que é o zinco que estava sofrendo oxidação, você sabe que é o zinco que era o ânodo, você sabe que o cobre é que estava sofrendo redução, você sabe que o cobre é que era o cátodo. Por quê? Porque a notação da célula sempre vai ser assim. Do lado aqui esquerdo eu tenho o ânodo, do lado direito eu tenho o cátodo,
tá? Se você for ver, isso daqui bate exatamente com a nossa célula eletroquímica. Aqui, ó, o cátodo, tá aqui o cátodo positivo, né, polo positivo, era o cobre, tá aqui, reação do cobre. O ânodo, que é onde ocorre a oxidação, era o zinco, tá aqui do lado de cá, e nós temos a ponte salina que tá aqui, tá? Ok, aí nós fizemos a célula lá, né, vimos ali a célula de Daniell, tinha 2 compartimentos, aqui tinha um eletrodo de zinco, aqui tinha um eletrodo de cobre, né, zinco, cobre. O zinco estava doando elétrons para o cobre através do fio, né, mas veja bem, numa reação eletroquímica, porque isso que está acontecendo dentro da pilha, né, nesta pilha, tudo isto era uma pilha, né, é uma reação eletroquímica. E numa reação eletroquímica, uma substância, um elemento tem que doar elétrons e outro tem que receber elétrons. Mas como é que eu vou saber quem é que está doando e quem é que está recebendo elétrons? Quando eu for fazer uma pilha, como é que eu vou saber, né, quem que vai doar e quem vai receber elétrons? Através dos potenciais padrão. Existem valores por quanto é que o cobre tem tendência em receber elétrons, quanto é que o zinco tem tendência em doar elétrons, né? E como é que é feito esse valor? Existem tabelas para isso, né? É feito assim, é feito como está desenhado aqui. Eu tenho um eletrodo de platina com uma solução de hidrogênio, 1 molar de gás de hidrogênio numa pressão de 1 atm. E do outro lado, na outra célula ali, então eu tenho 2 células, no meu coloco um eletrodo de platina conectado com um eletrodo de outro metal. Pode ser o cobre, pode ser o zinco, pode ser qualquer outro, pode ser alumínio, tá? Qualquer outro metal. Aí o que vai acontecer? Por convenção, o eletrodo, que a gente chama de eletrodo de hidrogênio, porque aqui eu tenho solução de H+, ele é chamado de zero, tá? Então, o eletrodo de hidrogênio, a gente por convenção chama que o potencial dele, o E, a gente chama potencial de E, vale zero. Então, depois eu tenho o eletrodo, a solução, em vez de passar pela lâmpada, passa por um voltímetro. O voltímetro ele serve para medir a quantidade de elétrons que está passando ali, ela dá uma resposta em volts. Então, eu vou colocar sempre diferentes metais com o eletrodo de platina em solução de hidrogênio. E isso aqui vai me dar diferentes valores. Este diferente valor é o valor de cada eletrodo que eu tenho lá do outro lado, que pode ser cobre, zinco, alumínio, tá? Então, a gente mede o potencial de cada eletrodo em relação a um eletrodo padrão, que é o eletrodo formado por um metal mergulhado na solução de concentração exatamente 1 mol de íons desse metal, tá? 25 graus Celsius ou 273 Kelvin, pressão de 1 atm e o eletrodo de hidrogênio como referência. Então, nós temos ali o potencial padrão do eletrodo. O que é esse potencial padrão do eletrodo? A gente representa com a letrinha E bolinha. É a medida justamente desse poder de puxar ou empurrar elétrons em uma semi-reação com um único eletrodo. Ele é medido contra o eletrodo padrão de hidrogênio. E o eletrodo padrão de hidrogênio é representado assim, ele tem um potencial que vale zero, tá? Então, veja bem, eu tenho ali o potencial de um único eletrodo, por exemplo, o eletrodo de cobre contra o eletrodo de hidrogênio, certo? Ele me deu um potencial lá de 20, potencial igual a 20 volts. Esse 20 volts, como o hidrogênio vale zero, o que foi medido aqui foi 20 volts, esse potencial é o potencial padrão do eletrodo de cobre. O cobre é que vale 20 volts. O potencial padrão do eletrodo de cobre é que vale 20 volts, tá? Agora, se eu colocar 2 semicélulas aqui, colocar um eletrodo qualquer, por exemplo, cobre, e aqui eu colocar, por exemplo, o eletrodo de zinco, a diferença aqui, eu tenho o zinco com certo poder de empurrar e puxar, o cobre com certo poder de empurrar e puxar, esse valor aqui não vai ser 20. Eu tenho cobre, mas não vai ser 20 o potencial aqui, porque depende da guerra entre os dois aqui. Então, o potencial aqui é o potencial da célula, é a diferença do poder de empurrar e puxar entre os dois eletrodos que estão ali disputando os elétrons.
Por convenção, nós utilizamos os potenciais de redução, ou seja, as reações de redução. Veja bem, em pilhas, ou seja, em células galvânicas, o potencial gerado aqui sempre vai ser um potencial positivo. Significa que a reação que está acontecendo aqui é espontânea. Se der um valor negativo, não é uma reação espontânea, não acontece espontaneamente, tá? Então, como é que a gente vai determinar o potencial da célula? Cada semicélula tem o seu potencial, que é tabelado contra o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, eu tenho o potencial padrão do cobre e eu tenho o potencial padrão do zinco. O cobre tem o seu poder de puxar e empurrar e o zinco tem o seu poder de empurrar e puxar. Então, o que vai ser o potencial da célula? O potencial da célula vai ser o potencial do cátodo, aqui, menos o potencial do ânodo. Eu vou pegar os valores tabelados do cátodo e do ânodo e vou fazer um menos o outro. E esses potenciais que eu vou pegar são os potenciais de redução. Então, eu tenho uma tabela que eu já vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho valor padrão do hidrogênio, que vale 0. E eu tenho valores para cima do hidrogênio e para baixo do hidrogênio. Valores para cima do hidrogênio, valores negativos, indicam que eles doam elétrons. Doam elétrons, por exemplo, se eu estiver falando do hidrogênio, doam por hidrogênio, ou doam para metais mais abaixo. Esse eletrodo, se ele doa elétron, ele está se oxidando e ele reduz o hidrogênio e reduz também os demais elementos, tá? Então, elementos que estão para cima, mais para cima, são aqueles que têm tendência em se oxidar. E elementos que estão mais para baixo ou para baixo do hidrogênio, eles recebem elétrons. Se eles recebem, eles têm tendência em se reduzir. Ou seja, se eles se reduzem, eles oxidam o hidrogênio, porque tiram elétrons do hidrogênio, ou tiram elétrons dos outros metais em que eles estiverem se comparando. Então, tá aqui a tabela, pessoal. Vejam que eu tenho aqui, por exemplo, o bário indo para bário 2+, mais 2 elétrons, tá? Isso daqui é uma reação no estado oxidado, bário indo para bário 2+, isso aqui é uma reação de oxidação, tá? Vejam que eu tenho setinha de equilíbrio indo para os dois lados, significa que o bário 2+ também pode ganhar 2 elétrons e ir para bário 0, certo? E aqui eu tenho os valores de potencial. Então, se eu tiver um eletrodo de bário, tá? Se eu tiver um eletrodo de bário numa semicélula lá, a reação que vai acontecer é bário 2+, mais 2 elétrons indo para bário, quando eu tiver a solução aqui, e o potencial dele vale menos 2,9, o potencial, tá? Dele medido contra o eletrodo de hidrogênio, que vale 0. Olha aqui o eletrodo de hidrogênio, ó, tá lá embaixo, ele vale 0. O hidrogênio que foi utilizado contra cada um desses metais para chegar nesses resultados aqui, tá? Então, eu tenho lá que utilizar por convenção, nesta equação aqui, ó, do E igual a E do cátodo menos o E do ânodo, as reações de redução. Vejam que aqui nesta fileira eu tenho os potenciais de redução e aqui eu tenho os potenciais de oxidação. Por convenção, a gente não vai utilizar esses aqui. Vejam que inverteu a reação, bário indo para bário 2+, mais 2 elétrons, é uma oxidação. O potencial é mais 2,9. Agora, se eu estiver falando desse sentido, do bário 2+, mais 2 elétrons indo para bário, o potencial é menos 2,9. Vejam que o sinal inverte, tá? Quando eu estiver falando da oxidação e da redução. Neste caso, se eu estou falando da redução, eu vou pegar esses valores de potencial aqui de redução e vou comparar eles, redução com redução, tá certo? Então, vejam lá, valores, quanto maior o valor, maior o potencial de redução, aqui valores mais positivos, quanto mais positivo o valor, maior a tendência em se reduzir. Se ele tem um maior potencial de redução, significa que ele tem maior potencial para se reduzir. Ele é que vai se reduzir. E quanto mais para cima, menor o potencial de redução. Significa que ele tem menor poder de se reduzir, ou seja, ele vai se oxidar. Então, por exemplo, digamos que eu pegasse aqui, tentasse fazer uma célula, tá? Onde eu tenho um eletrodo aqui, vamos ver um aqui, ferro, tá? Vamos pegar um eletrodo de ferro, aqui, e um outro eletrodo, por exemplo, de alumínio, aqui. Alumínio, ok?
quem é que ia se oxidar e quem é que ia se reduzir? O ferro tem um potencial de mais 0,77 e o alumínio menos 1,66. Então, o ferro tem um maior potencial de redução. Ele é que ia se reduzir, ou seja, ele sofre redução, ele ia ser o cátodo com polo positivo. O polo positivo seria aqui no eletrodo de ferro. E o alumínio, como tem um potencial menor, ele ia ser o ânodo com o potencial negativo, ou seja, ele ia se oxidar, certo? Então, é assim que a gente tira os dados para verificar. Digamos que você queira fazer uma célula eletroquímica para gerar energia elétrica, né? Para fazer com que sobrem elétrons da reação, sei lá, para acender uma lâmpada. Então, você tem que saber qual eletrodo utilizar, certo? Quanto maior a diferença de potencial entre os dois, mais um tem força para receber elétron e daí é mais fácil da tua célula funcionar. Ok? Então, por exemplo, interligando um eletrodo de zinco a um eletrodo de hidrogênio nas condições padrão, nós temos um valor de 0,76 volts no voltímetro, segundo a equação. Então, eu estou lá, né, tenho duas semicélulas, eu tenho um eletrodo de hidrogênio e um eletrodo de zinco, ok? Eles estão interligados e aqui tem um voltímetro. O voltímetro está me dando o valor de mais 0,76 volts. E segundo a reação que ocorre é essa daqui, zinco mais 2H3O+, que é o hidrogênio, formando zinco 2+, mais H2, mais H2O. E aqui está o esquema da célula, né? Eu tenho zinco e zinco 2+, eu tenho H+, mais H2 em contato com o eletrodo de platina e o potencial é mais 0,76 volts. Qual o potencial do eletrodo de zinco? Bom, a gente sabe que o potencial da célula vai ser igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? E daí eu pego os valores tabelados de redução. O potencial da célula, veja bem, eu coloquei aqui os dois e obtive no multímetro um valor de 0,76. Então, esse daqui é o potencial da célula, tá? Então, 0,76 volts vai ser igual ao potencial do cátodo. Quem que é o cátodo e quem que é o ânodo? Lembram aqui no diagrama da célula, ele me dá essa informação. Então, aqui eu tenho o ânodo e aqui eu tenho o cátodo, certo? Quem que é o cátodo? O hidrogênio. E quanto que vale o hidrogênio? Padrão, ele vale 0,0 volts, menos o E do ânodo. O ânodo vai ser o zinco, é justamente o que eu quero, o zinco. E o zinco é o ânodo que eu não sei. Então, aqui vai ser 0,76 menos 0,0 vai ser igual ao E do ânodo, o potencial do ânodo. 76 menos 0 mais 0,76 volts é igual ao potencial do ânodo. Então, vejam bem, pessoal, toda vez que eu tiver um eletrodo de hidrogênio contra um outro, o potencial da célula gerado lá em cima é o próprio potencial do metal em solução. Era mais 0,76, então o eletrodo de zinco vai ter um potencial de mais 0,76 também. Vamos ver aqui. O potencial padrão de um eletrodo de zinco é menos 0,76 volts e o potencial da célula é 1,10 volts. Qual é o potencial padrão do eletrodo de cobre? Tá? E daí ele está dando ali aquele exemplo que nós já sabemos, né? Isso aqui é o ânodo, 2 barras cátodo, oxidação e redução, tá? Então, aqui eu tenho um eletrodo padrão, ele está me dando o esquema aqui da reação que ocorre. Esse daqui é o potencial da célula. No potencial da célula, a gente já sabe que do lado de cá eu tenho o ânodo, do lado de cá eu tenho o cátodo, ou seja, essa espécie é que sofre oxidação e essa espécie é que sofre redução. Quando eu coloco essas duas semicélulas lá no voltímetro, o potencial da célula, tá? Esse aqui é o potencial da célula, vale 1,10 volts. Ele está pedindo qual é o potencial do eletrodo de cobre. Eu tenho potencial só do zinco e eu tenho potencial da célula. Ele quer saber o de cobre. Então, nós vamos utilizar ali a fórmula. O potencial da célula vai ser igual ao potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Sempre esses valores são tabelados, eu pego os valores de redução da tabela. Então, esse valor aqui é o valor da tabela de redução. O potencial da célula vale 1,10, eu substituo aqui. O potencial do cobre, que é o cátodo, é o que eu quero saber, menos o potencial do ânodo,
que é menos 0,76. O potencial do cobre, então, me dá um valor de mais 0,36 volts. Então, aqui eu achei o potencial do eletrodo de cobre, tendo os outros dados. Vejam, pessoal, o potencial da célula, ele dava um valor positivo. Como eu estou falando de uma pilha, sempre os valores da célula, do potencial da célula, têm que ser positivos, porque significa que esta reação é uma reação que acontece espontaneamente. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nesta reação, eu tenho a prata mais cobre 0, indo para prata 0 mais cobre 2 mais. O que está acontecendo aqui? Eu tenho prata mais indo para prata 0, ou seja, a prata está se reduzindo, né? Diminuiu, reduziu. O cobre 0 está indo para cobre 2 mais, aumentou o NOx, aumentou, oxidou. Se eu for olhar lá os potenciais da tabela, eu vou ver que o potencial da prata vale mais 0,80. O potencial do cobre vale mais 0,35. Esses potenciais aqui são potenciais de redução, tá? Então, aquele que tem maior potencial de redução, que vai se reduzir, que tem tendência a se reduzir. Ele que vai ganhar elétron e o outro vai perder na hora da guerra de puxar, né? Então, aqui, por esse esquema aqui que eu estou mostrando, a prata tem maior potencial, ela que vai se reduzir. Consequentemente, o cobre vai se oxidar. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A prata está se reduzindo e o cobre está se oxidando. Então, vejam, esta reação aqui, ela acontece? Sim, acontece numa reação espontânea, porque ela está indo em favor, né? Está indo de acordo com o que mandam os potenciais tabelados, com os potenciais padrão, tá? Dos eletrodos. Então, se ela está indo em favor ao que diz os potenciais, a gente diz que a gente tem uma pilha. Agora, dá uma olhadinha nessa outra reação. Eu tenho NaCl indo para Na mais Cl2. Aqui o NOx do sódio era mais 1, do cloro era menos 1. Aqui o sódio está com NOx 0 e o cloro está com NOx 0 também. Então, veja o que está acontecendo. O cloro está indo de menos 1 para 0. Ele está aumentando o NOx. Aumentou, oxidou. O Na está indo de mais 1 para 0. Ele diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então, a gente está dizendo que o sódio se reduz e o cloro se oxida. Se eu pegar os dados da tabela dos potenciais do sódio e do cloro, o potencial de redução do sódio é menos 2,71 volts. O potencial de redução do cloro é mais 1,36 volts. Como esses potenciais são de redução, aquele que tem maior valor é o que vai se reduzir. Ou seja, o cloro aqui é que tem tendência a se reduzir. E o sódio tem tendência a se oxidar. Beleza? Agora, dá uma olhadinha na reação. Esta reação está coerente com os potenciais? Com as tendências dos elementos? O sódio aqui está se reduzindo. E aqui eu estou vendo que no potencial ele tem tendência a se oxidar, né? E o cloro ele tem tendência a se reduzir. E aqui ele está se oxidando. Ou seja, esta reação aqui está indo contra os potenciais padrão dos eletrodos. Está indo contra a espontaneidade. Essa reação não vai acontecer de forma espontânea. Eu preciso forçar essa reação para acontecer. Então, essa daqui é uma reação não espontânea. E toda vez que eu tiver uma reação não espontânea, a gente está tendo ali uma eletrólise, que é o que nós vamos começar a falar agora. Nós estávamos falando de reações espontâneas, ou seja, nós estávamos falando de pilhas, onde nós utilizávamos uma reação que é espontânea para produzir eletricidade, e agora nós vamos falar do contrário. Nós temos uma reação química que, para acontecer, eu preciso fornecer uma energia elétrica para que ela aconteça, tá? Então, vejam bem aqui. Esses valores aqui, tá? São só alguns valores que eu coloquei, são os valores da tabela, tá? Que eu peguei e passei para cá pra gente analisar, tá? Então, vamos olhar aqui o que acontece numa eletrólise. Numa eletrólise, eu tenho uma célula, tá? Essa célula, ela tem ali 2 eletrodos. E esses eletrodos, ao invés deles fazerem a corrente, a reação acontecer aqui, os elétrons passarem pelo fio, é o contrário, eu preciso ter uma bateria ou uma pilha
para fornecer elétrons para os eletrodos, é o contrário, tá? E como é o contrário, os sinais, tá, do cátodo e do ânodo se invertem, tá? Então, esse processo que ocorre na eletrólise é um processo não espontâneo que é provocado por uma corrente elétrica. Então, eu converto a energia elétrica em energia química. Isso significa que eu vou utilizar essa energia elétrica para produzir uma reação química que não aconteceria espontaneamente. Então, para que aconteça, veja bem, eu tenho uma reação química acontecendo aqui. Eu preciso fornecer um potencial. Essa célula, ela me dá um potencial, né? Então, esse potencial aqui, ele tem que ser maior, essa energia aqui tem que ser maior do que a energia que seria gerada pela reação espontânea aqui, pela pilha, senão ela não acontece, né? Então, o sinal do cátodo e do ânodo se invertem, então eu tenho um ânodo agora com polo positivo e um cátodo com o polo negativo, e o que a gente vai ter aqui é a geração de um cátion e do ânion. O cátion vai migrar para o cátodo, né? As cargas positivas vão migrar para o eletrodo negativo, né, porque positivo atrai negativo, então o cátion migra para o cátodo, e os ânions, que tem carga negativa, vão migrar para o ânodo, porque o ânodo tem polo positivo, tá? Na eletrólise, pessoal, nós temos dois tipos de eletrólise. A eletrólise chamada de ígnea ou aquosa. A eletrólise ígnea ocorre com uma substância iônica fundida, líquida, tá? Então, eu pego lá, por exemplo, o NaCl, que é um sal, é uma substância iônica porque é formada por uma ligação iônica, e eu vou simplesmente aquecer ela, e ela vai se separar em cátion e ânion. Então, na eletrólise ígnea, ocorre a separação do cátion e do ânion simplesmente pelo aquecimento, não existe nada de água. Agora, nós temos também a eletrólise aquosa, que é quando eu tenho o cátion e ânion porque eu dissolvi na água, porque a gente sabe que se pegar aquele mesmo NaCl e colocar na água, colocar no H2O, ele também vai, a água tem o poder de separar o cátion do ânion, certo? Então, nós temos dois tipos de eletrólise, a ígnea ou a aquosa. Dependendo da qual das duas eu fizer, eu vou obter produtos diferentes. Então, dá uma olhadinha aqui na eletrólise ígnea, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? É a fusão. Vamos pegar a eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é aquela que ocorre com calor. Então, por exemplo, o NaCl sólido, né? O nosso sal de cozinha sólido, eu coloco ali a uma temperatura bastante alta, porque os compostos iônicos, eles têm um altíssimo ponto de fusão. Então, para eu conseguir transformar esse sólido para líquido, eu preciso de uma temperatura de 800 graus Celsius, no mínimo, tá? Ele vai se converter nos íons Na+ e Cl-. Então, eu tinha aqui dentro o sal, dentro da minha cuba, tá? Eu tinha os dois eletrodos, eu tinha aqui uma bateria fornecendo elétrons para os eletrodos, tá? E aí, eu aqueci e transformei no Na+ e no Cl-, tá? Aí, tá acontecendo duas reações ali. Por quê? Porque eu tenho um cátion formado e um ânion formado. Aí, eu tenho lá o ânodo, que é o polo positivo, e o cátodo, que é o polo negativo. Negativo atrai positivo. Então, o cátion Na+ vai para o cátodo. E o cátodo é onde ocorre a redução. O cátion é onde ocorre a redução. Então, a reação que acontece no cátodo, ou seja, no polo negativo, é a seguinte: o Na+ fundido ganha elétrons e vai para o eletrodo, vai se transformar em Na+. Aqui, ó, ele passa de Na para Na0. Por quê? Porque ele é o cátion, vai para o cátodo, e no cátodo é onde ocorre a redução. Então, estão vendo aqui que ele se reduz? Essa é a semi-reação do eletrodo do sódio. E o cloreto formado, o cloreto está ali, né? Está por ali, ele se fundiu, se transformou em cloreto, ele é negativo, vai ser atraído pelo ânodo, que é positivo. Então, ele vai sair da solução e vai para o ânodo. O ânion vai para o ânodo. Então, qual é a reação anódica aqui, no polo positivo? Eu tenho 2 Cl- formando Cl2 mais 2 elétrons. Eu diria o seguinte, eu tenho Cl- indo para Cl mais elétron. Só que o cloro não existe, pessoal, não existe cloro, só cloro,
existe Cl2, que é o gás cloro. Então, como as reações têm que estar balanceadas, certo? Então, aqui eu tenho Cl2, aqui eu tenho que ter 2 também cloros. E se eu tenho 2 cloros, eu tenho que ter 2 elétrons aqui, certo? As reações, o mesmo número de elétrons que eu tenho de um, eu tenho que ter do outro. Uma espécie doa, outra espécie ganha elétrons. Então, o número de elétrons tem que ser o mesmo, certo? Então, se eu tenho 2 elétrons aqui, eu tenho que multiplicar toda essa reação de cima por 2. Então, aqui vai ficar 2, 2 e 2, certo? E por último, eu tenho a reação global dessa eletrólise. Eu vou pegar e vou cancelar 2 elétrons do reagente com 2 elétrons do produto. Então, eu tenho 2Na+, tá aqui, mais 2Cl-, tá aqui, flechinha dos produtos, eu vou ter 2Na+, que tá aqui, 2Na0, perdão, mais o Cl2, que também é produto, certo? Então, tá aqui a reação global. Ou então, Na2NaCl, porque o Na com o Cl forma NaCl, formando 2Na0 mais Cl2. Vejam que na eletrólise ígnea, quais são os produtos? Eu fundi o cloreto de sódio, né? Eu tinha o cloreto de sódio colocado ali dentro, que foi fundido e resultou em sódio metálico, porque sódio 0 é sódio metálico, tá? Sólido, e Cl2 gasoso. Então, eu obtive gás cloro, que é um produto da indústria química, e sódio metálico, que também é um produto da indústria química. Eu vou comprar esse sódio para levar para o meu laboratório, para os alunos fazerem experimento. Vou comprar esse gás cloro aqui para levar para fazer experimento no laboratório, certo? Então, pessoal, o que a gente precisa saber da eletrólise basicamente é isso. Cátion migra para o cátodo e ânion migra para o ânodo, tá? Vejam que essa reação aqui, ela não era espontânea, tá? Eu precisei fornecer energia elétrica para os eletrodos. E nós temos também a eletrólise aquosa. Então, imagine o seguinte, na eletrólise aquosa eu tenho a água, né? Então, eu vou ter ali a água dentro da cuba. A água, ela também sofre a sua ionização. Então, H2O se transforma em H+, mais OH-. Eu estou fazendo ali a eletrólise aquosa do NaCl. NaCl em água, a gente sabe que se transforma, dissocia em Na+, e Cl-, certo? Então, o que eu tenho lá? Em solução, eu vou ter H+, OH-, Na+, e Cl-. Tá tudo aqui, ó. H+, Na+, OH-, Cl-, tá? Tá tudo ali na solução. E eu tenho o cátodo, de polo negativo, onde ocorre a redução, e o ânodo, de polo positivo, onde ocorre a oxidação. Sempre fornecendo energia elétrica, né? Porque agora não é um processo espontâneo. Então, o que vai acontecer? Vejam que eu tenho 2 cátions, que é o H+, e o Na+, e tenho 2 ânions, que é o OH- e o Cl-. Qual dos cátions vai para o cátodo? Qual dos ânions vai para o ânodo? Então, vejam que existe uma competição entre os cátions indo para o cátodo, o H+, e o Na+, e uma competição pelo ânodo, entre o OH- e o Cl-. Então, como é que eu vou saber quem é que vai agora? Quem que tem preferência para ir? Nós vamos utilizar ali a ordem de descarga. Existe uma fila de reatividade que é a ordem de descarga para cátions no cátodo, que diz o seguinte, os metais alcalinos têm pior prioridade que os metais alcalinos terrosos, que têm pior prioridade que o hidrogênio, que tem pior prioridade que os demais cátions. Ou seja, primeiro vão os demais cátions, depois vai o hidrogênio, depois os alcalinos terrosos e por último os alcalinos, tá? Então, significa que quem que vai descarregar primeiro? Quem tiver mais para cá, é a descarga mais fácil, tá? Também, entre os ânions, como é que eu vou saber entre o OH e o Cl- quem é que vai descarregar, né? Existe uma ordem de descarga também de ânions no ânodo. Eu tenho que descarrega primeiro os halogênios, depois os ânions não oxigenados, depois a hidroxila e por último os ânions oxigenados. Essa é a descarga mais fácil, vai descarregar primeiro quem tiver mais para cá, ou seja, vai ir para o ânodo quem tiver mais para cá. Então, nós vamos ver aqui, ó, quem que eu tenho, H+, e Na+.
O H+ está aqui. Aonde que está o Na+? Na+ é um metal alcalino, tá aqui. Quem é que tem mais prioridade? O hidrogênio é que tem prioridade para descarregar no cátodo. E no ânodo, quem é que tem prioridade? Eu tenho o OH-, que está aqui, e tenho o Cl-, que é um halogênio, que está aqui. Quem que tem prioridade? O halogênio. Então, o Cl- é que vai ter prioridade. Então, H+ tem prioridade para descarregar no cátodo e Cl- tem prioridade para descarregar no ânodo. Então, tá ali, H+ e Cl- possuem prioridade. Quais são as reações, então, que acontecem? O cátion migra para o cátodo. Cátodo é onde ocorre a redução. Então, eu tenho H+, mais elétron formando H2, né? Vejam que eu estou indo de mais para zero, está reduzindo, tá certo? Porque essa é uma reação que acontece no cátodo. E o Cl2, eu tinha Cl-, que forma Cl2 mais 2 elétrons. Vejam que eu estou aumentando o NOx aqui, ou seja, está acontecendo uma oxidação, ok? Então, essa daqui, H2, vai ser produzido no cátodo e no ânodo vai ser produzido Cl2, ou seja, gás cloro no ânodo. Nós também temos ali acontecendo a ionização da água, nós não podemos desconsiderar isso. Então, eu tenho 2H2O formando 2H+, mais 2OH-. E nós temos também ali acontecendo a dissociação do NaCl, que forma 2Na+, mais 2Cl-. Por quê? Porque os íons estão ali, né? Eu tenho NaCl, eu tenho o Na+ e o Cl- sendo formados. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar elétron com elétron e vou cortar tudo que está igual, 2H+ com 2H+ de um lado, 2Cl- com 2Cl- do outro lado, e vou somar o que sobrou. Sobrou o quê? 2H2O nos reagentes, 2NaCl nos reagentes, 2Na+ no produto, 2OH- no produto, H2 e Cl2. Essa daqui é a reação chamada de global. Porém, Na+ e OH- é a mesma coisa que NaOH, hidróxido de sódio. Então, vejam que a eletrólise aquosa do NaCl vai me produzir hidróxido de sódio, gás hidrogênio e gás cloro como produtos. Eu vou utilizar uma energia elétrica para produzir hidróxido de sódio, para poder levar lá para minha casa para lavar o piso sujo, que é a soda cáustica. Tem gente que usa, né, para limpar piso sujo ou para fazer sabão, né, que é a soda. Gás hidrogênio, que é utilizado aí para um monte de coisa também, gás cloro, certo? Então, eu vou utilizar ali uma reação para obter esses produtos. Vejam que os produtos obtidos pela eletrólise aquosa do NaCl são diferentes dos produtos obtidos pela eletrólise ígnea do NaCl, mas ambas as reações utilizam energia elétrica para produzir uma reação química, para produzir um produto aí que eu preciso, tá? Então, eu tenho aqui um resumo sobre as pilhas e a eletrólise, pessoal. Na pilha de Daniell, né, o que a gente tem? Polo positivo é o cátodo e o polo negativo é o ânodo. No polo positivo é onde ocorre a redução, no polo negativo é onde ocorre a oxidação. No polo positivo aumenta a lâmina, né, a redução aumenta a lâmina, e o polo negativo corrói a lâmina. O polo positivo diminui a concentração, lembram que a solução fica clara, era azul, e no polo negativo aumenta a concentração. Já na eletrólise, o polo positivo é o ânodo, o polo negativo é o cátodo. No polo negativo ocorre a redução e no polo positivo ocorre a oxidação, tá? Então, no ânodo sempre ocorre a oxidação e no cátodo sempre ocorre a redução. Qual que é a diferença, então, entre a pilha e a eletrólise? É o sinal do polo positivo e do polo negativo, tá ok? E aí, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês tentarem fazer, tá? Esses exercícios têm resposta no final, tá? Então, se vocês não conseguirem resolver os exercícios, busquem lá a gente pra gente ajudar vocês, tá bom? É isso, espero que tenha dado aí pra entender. Desculpem que o vídeo é longo, mas não tinha como ser diferente. Um abraço
Se cuidem!